Olá, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Sejam muito bem-vindos a mais um Pequenos Goles de Água Viva. É um prazer imenso ter você aqui para compartilhar algo que pode mudar aí sua maneira de pensar, sua maneira de enxergar algumas coisas. Mas para que isso aconteça, você precisa ficar com a gente aí até o final. No final que talvez vai ter uma mensagem que vá mudar algo grande aí no seu coração, na sua maneira de viver até. E se você for abençoado por essa mensagem, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a isso, tá bom? Eu quero falar contigo hoje aqui sobre como você tem visto as circunstâncias da vida, o que você tem feito para isso mudar. Mas antes disso, quero ler 3 versículos aqui para você que estão lá em Jeremias 3 do 1, Jeremias 33 do 1 ao 3, que dizem assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Isso Deus falando com Jeremias. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Até aí. Só para colocar você no contexto, diz aqui que Jeremias estava preso. Jeremias estava preso por ter feito uma profecia de que o rei ali, naquela época, Zedequias, seria capturado e aconteceria algumas coisas com ele. Então ele foi preso e ele estava recebendo essa mensagem de Deus aqui enquanto ele estava na prisão. Depois você vai entender por que eu estou te falando desse contexto. E outra coisa aqui, para a gente contextualizar o que é a época aqui, antes de Jesus, somente os profetas tinham acesso a Deus. Somente os profetas recebiam de Deus o que iria acontecer e eram responsáveis ali por compartilhar com uma nação, com um rei, como foi o que aconteceu aqui. E aí, quando Jesus deu sua vida na cruz por nós, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Ou seja, passamos a ter acesso à presença de Deus, porque antes só sacerdotes tinham acesso a isso. Então passamos a ter acesso a Deus. Ou seja, o que naquela época somente os profetas ali tinham a comunicação ali com Deus, a partir dali de que Jesus deu a vida na cruz por nós, nós passamos a ter esse acesso. Por isso que eu e você hoje podemos orar e Deus nos ouvir, porque nós temos esse livre acesso a Deus aí. Tá certo? E vamos lá. Jeremias estava preso aqui e ouviu isso da parte de Deus, dizendo a ele: clame a mim e responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você nem conhece, não conhece. Imagina só, tá certo que Jeremias era um profeta de Deus ali, mas imagina um preso recebendo isso da parte de Deus. O que ele iria imaginar? Ele talvez iria olhar para os lados, falar: puxa, tô preso e Deus está falando aqui que vai responder minhas petições, meu clamor, minha oração e vai mostrar coisas que eu não conheço. O que será que ele poderia pensar ali? Trazendo a aplicação dessa mensagem aqui para a nossa vida. Quantos de nós não estamos presos hoje também? Aí você pode imaginar: Cleverton, verdade, eu tô preso aqui, esse negócio de pandemia, não posso sair de casa, tem esse negócio de isolamento social, não posso ver as pessoas queridas, não posso ir na casa de ninguém. Justo, meu querido. Estamos num tipo de prisão, sim. Mas eu vou além e até uma prisão pior do que essa que talvez muitos de nós estejamos passando nesse negócio de isolamento social. Muitos de nós estamos presos a conceitos que nós formamos, a preconceitos. Muitos de nós estamos presos a circunstâncias que nos circundam, ao que a gente está vendo acontecer na nossa vida, do lado, acontecendo com o outro. Estamos presos a isso. E estamos presos a muitas coisas desse tipo, a muitos pensamentos. Estamos presos em algo que somente esses olhos carnais podem enxergar.
Porque justamente Deus estava falando ali para Jeremias, aqui nessa época foi para um profeta, mas isso se estende a nós hoje. Isso aqui que Deus fala: clame a mim e responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa é uma mensagem para nós nos dias de hoje também. Porque você talvez está vivendo uma situação onde você não está vendo, sei lá, a luz no fim do túnel. Você talvez tá olhando e fala, puxa, vai acontecer dessa forma aqui, da forma como você imaginou. E é justamente isso que Deus está chamando ali Jeremias e chamando a nós para deixarmos de pensar. Ele está falando aqui que vai responder e mostrar coisas grandiosas que não conhecemos. Sabe aquele negócio, aquela mania que a gente tem? Muita gente fala, né? Colocar Deus na caixa de sapato. Por quê? A gente muitas vezes até ora, vai a Deus, mas a gente fica imaginando, vai acontecer dessa forma. Não, Deus age de maneiras inimagináveis. Se você viu a mensagem da semana passada, eu falei ali da cura de um cego, que Jesus colocou saliva ali no barro e colocou nos olhos do cego. E ele foi se lavar num tanque lá de Siloé e foi curado de maneira inimaginável. Quem iria imaginar que Jesus curaria alguém dessa forma? Então, Deus age de maneira que a gente não imagina. Outra coisa que eu ouvi bastante até esse final de semana, eu participei de um congresso na minha igreja, minha amada igreja, a Igreja Apostólica Vida Nova. Um beijo aí para quem de lá estiver assistindo aqui essa mensagem. Mas tivemos um congresso e por mais de uma vez nós ouvimos lá sobre o que nós estamos vivendo, as nossas circunstâncias e o que Deus nos fala, o que Deus nos mostra. O que está querendo dizer, Cleverton? O que estou querendo dizer? Muitos de nós, talvez você não faça, mas passe a fazer isso. Faça orações, vá diante de Deus, busca a Deus. Mas muitos de nós até fazemos isso. Muitos de nós lemos a Bíblia, ouvimos pregações, mas aí a gente fica naquele negócio, a gente ouve o que a Bíblia fala, a gente ora a Deus, ouve algumas coisas e fica naquilo. E aí a gente não conecta com a nossa vida. A gente fala, isso aqui é a palavra que diz, a Bíblia que diz, mas como vai ser na minha vida? Ah, vai ser daquele jeito X. A gente volta a imaginar a caixinha de sapato. Entendeu? O que estou querendo te dizer, meu querido? Acredite no que a palavra de Deus fala. No que Deus fala a você através das suas orações. No que Deus fala através de pregações. A chave do negócio é a gente conectar o nosso dia a dia com o que Deus fala. Entendeu? Porque senão a gente vai ficar vivendo. Muitos de nós vamos até na igreja, recebemos uma palavra abençoada ali no final de semana, no domingo. Hora que sai de lá, você volta para suas circunstâncias. Puxa, com problema na minha conta, mas só vai acontecer desse jeito. Querido, Deus pode fazer de maneira inimaginável. Mas tem um ingrediente que é necessário para que isso aconteça. A fé. Porque se nós estamos aqui no nosso dia a dia, nós vamos diante de Deus de alguma forma, pela Bíblia, por orações, através de uma pregação, e a gente ouve ali e não consegue conectar com isso, pode ser que está faltando a fé para crer que o que Deus fala vai acontecer no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, temos que conectar essas duas coisas. E a palavra também diz, a Bíblia também diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Que tenhamos fé para que a obra dele seja feita em nossas vidas. E não vai muitas vezes da maneira que você está imaginando, tá bom? Apenas tenha fé e busque conectar o seu dia a dia, as coisas que estão acontecendo com o que Deus fala, certo? Não é nas suas circunstâncias que as coisas vão acontecer, e sim da maneira que Deus deseja agir, da maneira que a palavra dele diz, porque ele não vai agir também contra a palavra dele. Tá certo, meu querido? Se você tiver qualquer questão, qualquer dúvida aí, quiser trocar uma ideia, me chama aí no particular, me manda uma mensagem, tá bom? A gente está à disposição. Se essa mensagem te abençoou, lá no meu canal tem muito mais coisas que podem te abençoar.
Acesse lá o YouTube, tô lá como Cleverton Limaveira, assim também como no Facebook e no Instagram, tem diversas mensagens que pode agregar algo precioso aí na sua vida. Chega lá, assiste. Tá bom, querido? Deus te abençoe, fica com Deus, um abração, um grande beijo para você e semana que vem tem mais Pequenos Goles de Água Viva. Fica na paz, até mais.